Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Tudo bem com você? Nós estamos diariamente, a partir da 1 da tarde, levando Hora Geral com muita informação, com entretenimento e o mais importante, discutindo os assuntos da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Bom, não se esqueça que eu estou com você. Hora Geral a partir de agora, e você pode ver que hoje nós teremos um programa especial. Aqui ao meu lado, o professor Luiz Paulo, ele é professor da ETEC Santos Dumont, aqui na cidade do Guarujá. Eu fiz questão de convidar o professor Luiz Paulo Neves Nunes, porque além de um professor antenado com tudo o que acontece no mundo, ele vai falar do Centro de Inovação, ele vai falar da Escola Técnica, ele vai falar de fomento à pesquisa e principalmente o desenvolvimento de ações que possam aí abraçar a juventude e destacar a cidade do Guarujá daqui a alguns anos. Por que daqui a alguns anos, amigos? Que toda a iniciativa no quesito educação, há necessidade de ter um começo. Não é possível falar que a partir de hoje todos estarão alfabetizados. Pronto, não se faz isso por decreto. Tem que haver um projeto, um programa, uma vontade política. E depois, com o tempo, aí talvez a médio ou longo prazo, aí a gente vai começar a colher esses frutos. Professor Luiz Paulo, tudo bem? Bom revê-lo, tudo bem? Prazer estar aqui, Douglas, obrigado pelo convite. É um prazer falar aqui com todo mundo sobre essa paixão que eu tenho, que é a educação, e essa segunda paixão, que é a cidade do Guarujá, né? Agora, o professor Luiz Paulo também é professor de geografia. Isso. E também é geólogo. Geógrafo. Geógrafo. Agora, geografia, me corrija, professor, parece que ainda faz parte do currículo escolar? Sim, faz, do ensino fundamental, ela não sai de jeito nenhum, né? As pessoas precisam saber se situar no espaço, seja localmente, globalmente, e nós temos na Base Nacional Comum Curricular, a nova BNCC, né? Ou a única que nós já tivemos, né? Recentemente lançada, nós temos os itinerários formativos para o ensino médio. Então, o aluno ele pode, já a partir do ensino médio, ir para ciências humanas, sociais e linguagens, ou ir para ciências da saúde, ciências biológicas e agrárias, ou ir para engenharias e ciências exatas. Exato. E aí, de acordo com o itinerário formativo, ele vai ter uma carga maior ou menor de geografia. Ele não deixa de ter a carga de geografia, que é estabelecida como um mínimo, mas ele vai ter, com esses itinerários informativos, essa diferenciação para quando ele chegar na faculdade, ele ter um desempenho melhor com aquilo que ele tem mais talento, com aquilo que ele tem mais desenvoltura. Veja, não é acabar com a geografia ou com a história ou com a sociologia. Sim. É a partir do talento do aluno, desse diagnóstico da vontade dele. Isso é muito importante. Nós nunca ouvimos o aluno, a partir de agora a gente ouve o que você quer, o que você gosta, qual é o seu talento, e a partir disso direcionar ele. Ele não vai ter um prejuízo pedagógico, ao contrário, ele vai ter um acréscimo de projetos que vão direcionar para a área que ele mais gosta. O professor Luiz Paulo falou algo interessante. Eu sou de uma época, professor, que era o ginásio e depois o colegial. E era hábito, ao terminar o colegial, já no último ano do terceiro colegial, prestar vestibular para qualquer área. Não importa. Passou, olha, eu prestei para medicina, eu prestei para direito, eu prestei para jornalismo e entrei em educação física. Mas a gente tinha que mostrar para os pais que a gente entrou na faculdade. Hoje, a gente está num mundo um pouco diferente, né? Ou seja, a necessidade de, ao término do ensino médio, o aluno verificar qual a área que ele quer atuar, lutar, batalhar, fazer um Enem, né, para que ele se prepare para uma universidade de acordo com a sua vontade. Até porque com a mudança que nós temos no ritmo da vida, na velocidade das coisas, esse pessoal que está entrando no mercado de trabalho, ele vai passar por, pelo menos durante a vida, 2 mudanças no trabalho. Então, o trabalho que ele entrar agora, ele vai mudar mais 2 vezes até se aposentar. Então, alguns princípios, como continuar estudando, continuar se valorizando profissionalmente, se atualizando, não podem cair. E aí, veja, quando a gente fala
dos itinerários formativos, quem disse que fazer faculdade é importante ou essencial? Dependendo da área que você for fazer, óbvio, mas tem alguns cursos que você fazendo o curso técnico, você vai ter todo o arcabouço profissional que você precisa para desempenhar uma excelente função. E olha, nesse mundo de hoje, alguns cursos técnicos, e eu não posso falar só de Guarujá, a gente tem que ver a nossa região, estamos numa região metropolitana, temos comunicação com as outras cidades, nós temos alguns cursos que pode-se passar 100 anos, eles vão continuar tais quais, como por exemplo, restaurador. Você não pode pegar uma máquina e falar, restaura aí. Verdade. Tem alguns detalhes, tem algumas miúcias, que é o olho humano, a mão humana. Então, o curso técnico de restaurador, ele está aí sendo oferecido aqui do lado em Santos, por exemplo. Excelente. Nós estamos conversando com o professor Luiz Paulo Neves Nunes, professor da ETEC Santos Dumont, aqui da cidade do Guarujá. Agora, professor, parece que o senhor está afastado e hoje o senhor ocupa um cargo dentro da administração pública. Eu queria que o senhor explicasse por que o afastamento e qual o cargo que o senhor desenvolve hoje à frente da Prefeitura do Guarujá. Eu estou afastado das funções de professor da rede municipal, da ETEC eu continuo dando aula, ministrando aulas. Eu estou à frente da coordenação da implantação do Centro de Inovação Tecnológica da cidade. O Centro de Inovação ele foi credenciado ano passado pelo governo do estado e desde abril eu estou à frente desse centro buscando articular as ações que nós temos de nível técnico e nível superior, a produção científica com as necessidades do empresariado. O Centro de Inovação ele existe para fazer essa ligação entre o mercado, a demanda que nós temos na vida profissional e esses profissionais que estão se formando na academia, seja em nível técnico ou em nível superior. Eu achei interessante a criação desse centro pelo seguinte, nós temos grandes potenciais turísticos, por exemplo, né, na nossa região, não só no Guarujá. Mas eu não vejo, professor, uma ação metropolitana, por exemplo, neste quesito. O que me causa preocupação quanto morador da região é que a gente sempre fica com o pires na mão, aguardando a Operação Verão, ou seja, vêm os policiais militares do interior para ajudar no policiamento, como se nós precisássemos dos policiais só em épocas de verão. E não é verdade. Daqui a pouco vai começar a temporada de cruzeiro. Aí você vê que o turista ele vem de van ou de micro-ônibus, ele embarca no terminal, faz o cruzeiro, retorna, entra na van e volta para a sua cidade. Por que não um trabalho para que ele chegue 2 dias antes ou fique 2 dias depois, conheça a gastronomia do Guarujá, conheça as praias. Você tem aqui a Praia do Tombo pelo 10º ano com a bandeira azul. Você tem toda... eu estou falando de Guarujá. Você pode ir em Santos, tem lá o Memorial das Conquistas na Vila Belmiro. Você tem o Museu Pelé no Valongo. Em São Vicente você tem o Monumento do Niemeyer, tem a primeira vila de São Vicente que fica ali em frente à Igreja Matriz, né? Por exemplo, você pode ir para a cidade de Praia Grande, tem fortes belíssimos, né? Você pode ir até Peruíbe, tem a Lama Negra. Você vai aqui em Bertioga, que tem os fortes, além de uma boa gastronomia. Ou seja, você tem as atividades aqui em toda a região. Eu sinto que isso não é valorizado. Eu acho que isso não é divulgado para o turista. Então, ainda existe uma ideia bem provinciana com relação às cidades. Ah, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? A gente tem alguns exemplos, vamos pegar, por exemplo, o problema da água no interior de São Paulo. Piracicaba não tinha mais como pegar água do Rio Piracicaba, chegou para Rio Claro e falou, olha, eu vou pegar água do Rio Corumbataí. Só que o esgoto de Rio Claro ia quase que in natura para o Corumbataí. O que fizeram? Fizeram um consórcio de municípios. A Piracicaba construiu 7 estações de tratamento de esgoto em Rio Claro. Etas. Mas assim, sem o Rio Claro colocar a mão no bolso. E a água agora, a captação de água de Piracicaba está em Rio Claro. Então a solução é integrar. Você não vai pegar o polo água ou o polo que nós temos aqui do lado da gente no ABC. Então você tem uma solução regional, não metropolitana, porque é só o ABC paulista, mas as 7 cidades que formam esse complexo industrial, elas têm soluções para lixo, para água de reuso e tudo mais, que foram feitas a partir de um consórcio intermunicipal. Para a gente poder ter uma solução que integre as 9 cidades de Bertioga, Peruíbe, passando por Cubatão, que tem o caminho do mar, tem uma parte do Piabiru, tem a calçada do Lorena, enfim. Então a gente tem uma série de situações aqui que, se a gente não pensar metropolitanamente, e aí não é ficar esperando o governo do estado fazer ou o governo federal, é partir
dos prefeitos, é a partir dos secretários se unirem, vamos fazer uma entidade, mas também não é ser a entidade que dependa totalmente do poder público. Por quê? Se eu fomento o turismo aqui, eu tenho hotéis. Tem algum hotel público? Não. Não. Eu fomento restaurantes. Tem algum restaurante público? Também não. Só o Bom Prato, mesmo assim, não é o público. Mas não vai atender os turistas. Os turistas, exatamente. Então eu tenho uma série de meios privados que vão se beneficiar disso. Então vamos colocar a mão no bolso também. Quando a gente está falando de desenvolver a região, não é só o poder público. O poder público ele pode normatizar, ele pode disciplinar. Mas a sociedade civil organizada, o bem empresarial, precisa participar e precisa falar: eu vou fazer isso, eu vou pagar por isso. Por quê? Porque vai se beneficiar também. Nós estamos conversando com o professor Luiz Paulo Neves Nunes. O assunto, amigos do Hora Geral, pode ser um pouco até difícil de uma compreensão para o nosso público, mas analise. O que nós estamos discutindo são problemas importantes e que as soluções elas precisam ser travadas através dos nossos representantes. Quando o professor Luiz Paulo falou desse consórcio entre Rio Claro e Campinas, nós temos aqui... Piracicaba, desculpa. Nós temos aqui o CONDESB, que é o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, e também temos uma agência metropolitana que deveria pensar nisso. Mas parece que, eu inclusive li essa semana, que a AGEM vai estar discutindo um levantamento em 6 das 9 cidades para que saia a regularização fundiária, envolvendo 6 das 9 cidades. É um aspecto importante, porque, professor, o senhor como professor de geografia sabe o quanto que é importante no nosso território, pegando aqui as 9 cidades, a quantidade de áreas que são invadidas e de lotes que não estão regularizados. Isso é um problema Bertioga seríssimo. É uma delas. Isso é um problema seríssimo. Nós temos um problema de território aqui, de escassez de território. Uma parte imensa da nossa área é área de preservação e tem que ser, porque nós temos que preservar manancial, nós temos que preservar a Mata Atlântica. Ah, só porque a plantinha é boa? Não, porque a plantinha, ela faz com que nós tenhamos uma segurança térmica ou climática na nossa região. Ela é uma almofada para impedir o superaquecimento. A gente sabe que algumas cidades têm ilhas de calor e a gente evita isso tendo esse entorno verde, entre outras coisas. Eu nem vou falar de biodiversidade nessa parte de pesquisa médica e de genética, porque isso é chover no molhado, né? A gente tem na Amazônia, só que a Amazônia não tem a biodiversidade que a Mata Atlântica tem. Então, quando a gente está falando de preservar a Mata Atlântica, a gente está falando de preservar dinheiro, porque ainda tem curas de doenças, ainda tem tratamentos de enfermidades que estão lá esperando para ser explorados. Né? Você falou da lama negra de Piruíbe, você tem que ver que a composição dela teve, em determinado momento geológico, uma exposição a elementos radioativos que faz com que ela ajude na artrite, ajude na artrose, igual o que acontece no interior, no circuito das águas. Aquelas águas, elas são... Águas do Indóia, por exemplo. Serra Negra, Socorro, enfim, elas passaram por um processo que elas vão beneficiar. Quem ingere a água ou tem apenas o banho, quem tem psoríase, esse tipo de coisa. Então, a gente está falando em preservar a Mata Atlântica, não porque a planta é bonitinha, a planta também é bonitinha, tem uma questão de beleza cênica, sim. Inclusive aqui em Guarujá, nós temos morros que são tombados pela beleza cênica. Mas a gente está falando de um patrimônio real, tangível, financeiro, que pode ensejar desenvolvimento. Agora, como é que enseja desenvolvimento? Explorando através de pesquisa universitária e tudo mais. O Centro de Inovação entraria aí? Com certeza. O Centro de Inovação, o Parque Tecnológico de Santos, que ainda está se configurando, né? Eles seriam atores de estímulo para fazer com que a sociedade, o empresariado, invista nas academias para poder ter esse retorno financeiro. Mas a gente falava de regularização fundiária. Isso. Quando a gente fala de regularização fundiária, a gente tem que pensar o seguinte: a gente ouve muito falar de reforma agrária, lá no campo, mas a gente tem que pensar na reforma urbana. Quantos lotes nós conhecemos, não precisa ser no centro da cidade, mas nos bairros já consolidados, que o lote tem água encanada na porta, tem rede de esgoto, tem eletricidade, tem asfalto, tem equipamentos como UPA, UBS, escola perto, e eles estão livres. A gente tem que pensar no uso social disso. A gente tem que pensar que não é pegar o pobre e colocar numa periferia longínqua, que ele vai demorar 2 horas para chegar no trabalho e ainda pega e constrói nesse terreno, dá para construir 2, 3 prédios CDHU, constrói ali.
Para quê? Para que a pessoa possa ir trabalhando a pé. Você tem uma economia de recursos aí. E você faz com que, em vez de fazer toda a infraestrutura num novo bairro afastado, você faça só a construção num lugar que já tem infraestrutura. Essa ideia já foi discutida, inclusive, no Ministério das Cidades, né? Ou seja, discutir as cidades, o potencial dessas cidades. Eu não vi mais essa discussão, eu estou vendo essa discussão sendo tratada na cidade do Guarujá. Sim, sim, porque a gente tem que pensar o seguinte, nós temos área de preservação, isso é um ativo turístico e também científico, e nós precisamos pegar essas áreas que já estão devidamente urbanizadas, já estão com todos os equipamentos e trazer a população para morar nelas. Sem contar o seguinte, nós temos uma parte da cidade que tem um potencial para expansão, que é o caso da Prainha do Conceiçãozinha, que a gente tem que remover as famílias de lá. E elas vão para onde? Uma parte do pessoal da Prainha trabalha em Vicente de Carvalho, muito próximo dali. Então eu tenho que pensar, no caso de Vicente de Carvalho, quais são as áreas, porque eu tenho que pensar também em sol, em geração de sombra e tudo mais, que eu posso verticalizar. As técnicas modernas de construção permitem que eu verticalize para não acontecer o que aconteceu na Orla de Santos com os prédios tortos. Eu consigo ter construções maiores. Quais são as áreas? Quem mora no Conceiçãozinha mora ali porque tem uma facilidade de acesso ao centro onde trabalha. Então eu não posso deslocar essa pessoa lá para o Cantagalo, que é muito longe de onde ela trabalha. Então eu vou estar gerando aquela situação que a gente também trabalha, que é a origem e destino do transporte público. Como é que é? O OD, né? O estudo OD, de origem e destino. Então eu tenho que pensar nisso porque eu tenho que pensar no desenvolvimento, na fluidez da cidade, mas eu também tenho que pensar, e eu nunca posso perder isso de horizonte, o cidadão. Verdade. Professor Luiz Paulo Neves Nunes, professor, eu tenho algumas fotos, eu queria que o senhor falasse um pouco mais desses eventos, e o que eu acho bonito nas fotos são os estudantes, são os alunos juntos, né? E isso para mim é tão importante, porque eles estarão aí à frente de um futuro bem próximo, né? Aqui eu tenho um trabalho que eu desenvolvi com os alunos da ETEC. A gente está no Morro da Campina, né, conhecido como Morro do Maluf, ali o Marco Zero, bem ali no canto, né, da cidade, justamente para descobrir, antes da reforma aí do morro, a gente vê a praia, foi um trabalho que foi feito com esses alunos, para eles descobrirem a granulometria da areia, para eles... não foi só de geografia, envolveu artes, envolveu biologia, envolveu física, para eles estudarem a diferença da composição da água, ver o lixo também, fazer o retrato com câmera e o retrato desenho das praias da cidade. Foi um trabalho muito bonito que nós desenvolvemos, que aliás ensejou no futuro que os alunos do turismo, isso aí são alunos do ensino médio, fizessem um inventário das areias da praia de Guarujá. Então nós temos... De todas as praias? De todas as 26 praias, mais uma 27ª, que não é praia, mas muitos consideram, que é ali a Armação das Baleias, no canal da Bertioga. Excelente. Tem mais uma foto aqui, produção. Vamos colocar mais uma foto. Essa foto, onde foi, professor? Foi na Biblioteca Martins Fontes, aqui no centro do Guarujá. Nós temos 2 trabalhos desenvolvidos, isso aí são alunos do ensino fundamental da Escola Dirce Valério Grácia. Então a gente fez a caminhada com eles pelo centro. O trabalho com o ensino fundamental 2 é Guarujá. Quem conhece, ama. E quem ama, cuida. Então, excelente. Quem conhece a cidade realmente fica apaixonado por ela, né? E aí o trabalho com os alunos do ensino médio, ensino técnico e também da EJA 2 envolve... EJA é o ensino jovem adulto. Educação de jovens e adultos. Envolve a questão profissional. Então aí a sala de aula do turismo é o mundo. Então são duas vertentes. Essa primeira com os alunos do ensino fundamental 2, para conhecer tudo que a cidade tem de legal, porque o que tem de ruim, ele já vem no dia a dia. Mas tem muitas coisas recônditos da cidade, lugares escondidos ou de acesso... Ou de pouco acesso, né? Que eles não conhecem, falam, nossa, mas isso aqui é Guarujá? E é seu, você pode ir, é só pegar o ônibus, né? Tem mais fotos, né? Tem mais ilustrações aqui com o professor Luiz Paulo. Aqui é uma turma do turismo, da ETEC Alberto Santos Dumont, nós estamos no Outeiro de Santa Catarina. Isso é Santos? Aí é Santos, aí o Outeiro de Santa Catarina, ele era muito maior do que é hoje, né? Aí é só um lajeado, onde um médico italiano construiu a casa, e você sabe que o Outeiro de Santa Catarina... A cidade começou aí.
Foi fundada aí, porque tinha a dona Brites Cubas, esposa do Brás Cubas, era devota de Santa Catarina de Alexandria. Então, por isso que a primeira padroeira de Santos era Santa Catarina. E aí, a capelinha que foi feita no alto do outeiro, que era um lugar de observação. Aí, quando a cidade começou a se desenvolver, veio a necessidade de aterrar uma parte, onde são hoje os outeirinhos, né, do porto, aterrar ali para poder a cidade ter o porto com cais, Sim. não com trapiche. Então, o morro, que era o outeiro, foi desfeito. Só ficou essa pedra, ele era muito maior, ele tinha quase 70 metros de altura. A capela também foi desfeita. Então, Santos, o lugar onde Santos nasceu, deu origem a um renascimento e riqueza de Santos, que é o Porto com cais. Eu acho isso muito bonito. A história é maravilhosa, né? E os alunos, eles ficam, quando eles, ainda mais sabendo que o médico, ele deixava os escravos escondidos ali, e aí eles iam até o quilombo do Jabaquara, onde é hoje a Santa Casa, o centro de treinamento dos Santos. Então, eles vivem a história, né? É uma coisa realmente emocionante. A nossa região é muito linda, professor. Tem mais uma foto aqui, quero estar... essa daí essa daí é em Santos. É em Santos, em frente ao Paço Municipal, o Palácio Zé Bonifácio de Andrade e Silva. Essa foto não é recente, não. Não, não é recente. Ainda era o primeiro mandato do Paulo Alexandre. Tá. No meio ali a gente tem o prefeito de Santos, o Paulo Alexandre Barbosa. Ele me reconheceu, a gente estava... Algumas vezes eu faço a caminhada no sábado, né, com os alunos. E aí estava tendo um evento de imigração dos imigrantes ali na Praça Mauá. E aí Luiz, vem cá aí, me deu um abraço, que eu conheço o Paulo Alexandre da época do Santista, né? Então... Opa! Não faz muito tempo assim, porque vocês são jovens, né? A gente tem quase a mesma idade. Ele era de uma turma avançada, uma turma na minha frente. Agora, professor Luiz Paulo, eu quero parabenizá-lo publicamente, eu já o conheço há um bom tempo, inclusive o professor Luiz Paulo era um telespectador assíduo, inclusive participava muito na época de 2 programas que eu participava e que eu sinto que fez história na região. Com certeza. Que foi o Telejornal Opinião e o Jornal Painel. Né, na rádio, não tem mais, isso foi em 2006, e o Opinião ele foi criado em 93, em outubro de 93, e terminou em 2011. Passou por 2 TVs diferentes, né? Começou na TV Mar, que era Manchete, Exatamente. E foi TV Mar Record depois. Exatamente, né? E aonde eu quero chegar? Que figuras como o professor Luiz Paulo são figuras importantes na nossa região. Eu vejo com muito carinho e eu sinto que, às vezes, o político, o chefe do executivo, especificamente, ele tem que ter mais sensibilidade a figuras, por exemplo, como o professor Luiz Paulo. Eu, praticamente todos os dias, me utilizo de um meio de transporte que precisa de uma atenção do poder público e do governo do estado, que são as catraias, que eles ainda não são reconhecidos. E eles colaboram muito com o turismo. Sem dúvida. Tem turistas estrangeiros que acabam locando embarcação para poder passar ao lado dos navios e tirar foto. Você pega Aveiro, em Portugal, o sistema de construção dos barcos em Aveiro é muito parecido. As nossas catraias, elas são quase bicentenárias. Então, não vou falar nem em patrimônio imaterial, é um patrimônio material que o Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico precisa olhar com muito carinho para a técnica construtiva e para a preservação, porque além de ser um meio de transporte essencial, muito dinâmico, né, também tem essa verve para o turismo. E aí, quem sabe, a gente consegue extravasar isso, porque quando a gente está falando da catraia entre Vicente de Carvalho e o centro de Santos, a gente tem que lembrar também que existe uma catraia ou uma barca que vai de Santa Cruz Navegantes até a Ponte de Perdigão, que vai até a Praia do Sangava. Então, essa metropolização turística, ela, mesmo que seja... aquaviária? Já existe. Pega Bertioga, ela tem uma sala de aula flutuante. Ora, por que a gente não pode fazer isso, um programa do Estado? A gente tem o interior na praia, né, com relação às crianças que nunca viram o mar. Por que a gente não faz o interior no mangue, conhecer o mangue com essas salas de aula flutuantes? Bertioga já deu exemplo. Professor, estamos quase chegando no final do Hora Geral e eu quero fazer uma pergunta. A Escola Técnica Municipal, me corrija, a primeira da região, ou a única da região, ou melhor, 1º de maio, corre risco? Graças a Deus, não. Nós, através do marco da Ciência e Tecnologia, que está para ser votado na Câmara de Guarujá, nós ensejamos um trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário, em parceria com a Secretaria de Educação, Esportes e Lazer de Guarujá,
para buscar os recursos necessários para a gestão do 1º de maio. Ótimo. Veja, o 1º de maio ele tem o ensino fundamental, educação regular, e tem o ensino técnico. No ensino técnico, nós não conseguimos receber recursos nem do governo do estado, mas principalmente o do governo federal, que tem bastante recurso para o ensino técnico. Por quê? Porque o 1º de maio ele está institucionalmente dentro da Secretaria de Educação. É preciso criar uma entidade gestora, seja uma autarquia, uma fundação, enfim, para poder ter um CNPJ ou ter uma rubrica própria para reivindicar o dinheiro do ensino técnico. Porque o ensino técnico ele está ficando com menos professores, nós não temos como contratar novos professores de ensino técnico dentro da rede municipal. Precisa ter essa entidade gestora para criar esses novos cargos, para a gente não só manter o ensino técnico, mas até ampliá-lo num nível que atenda essa demanda do marco da ciência e tecnologia, que vai revolucionar a cidade. E nesse caso, quem que poderia ajudar? O governo do estado ou o governo federal? Ou os parlamentares enviando, quando regularizado, poder receber emendas parlamentares? Olha, nos 3 casos cabe. Sim. O governo do estado ele tem uma obrigação de fazer e faz através do Centro Paula Souza. Que é a ETEC, né? As ETECs e FATECs. Nós temos uma ETEC presente na cidade, muito ativa, mas nada impede um deputado estadual ou a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado envolver a Escola 1º de Maio quando se criar essa entidade gestora. E no caso do governo federal, quem tem a maior obrigação de formação técnica é o governo federal. Se ele não o faz numa cidade ou faz no nível regional, como é a Federal de Cubatão, ele tem um dever de fazer um investimento direto se existir a entidade para isso. Em existindo, como nós gostaríamos de estimular aqui na cidade que tenha para o 1º de maio, porque não vai ser só para o 1º de maio. A ideia dessa entidade de fomento ao desenvolvimento e ensino tecnológico. Então, por exemplo, o Centro de Inovação Tecnológica ficaria no guarda-chuva dessa entidade. Ótimo. E um centro incubador de empresas de base tecnológica. Porque aí a gente tem o ensino tecnológico, nós temos a pesquisa, a aplicação, e nós temos a ideação e incubação de empresa, e o mais importante, com sustentabilidade. O marco da Ciência, Tecnologia e Inovação de Guarujá, ele está pautado nas ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então a gente está fazendo uma coisa que preserve o meio ambiente, mais uma vez, não porque ele é bonitinho, mas porque ele é rentável do jeito que está a cidade. Viu como é importante a discussão dos temas que envolvem a nossa região? E que o professor Luiz Paulo falou, resumindo, tudo isso envolve desenvolvimento sustentável, qualificação profissional e principalmente um pontapé inicial para uma ação metropolitana que possa agregar aí um grande número de pesquisas, né? Aqui no nosso polo, aqui na nossa região, todos ganham. Nós temos o maior porto da América Latina, temos o polo petroquímico da cidade de Cubatão, temos praias belíssimas no litoral de São Paulo. Isso tudo precisa ser potencializado para que nós possamos ter um olhar bem mais merecedor de todo o planeta, né? Porque os turistas, principalmente os estrangeiros, quando eles vão viajar, eles vão pesquisar. Eles precisam conhecer o nosso potencial turístico e também tecnológico, que acaba dando o pontapé inicial aqui no Guarujá. E aí, nesse caso, eu preciso fazer um registro, 2 palavras, vontade política. O prefeito Walter Suman, ele tem demonstrado essa vontade e me convidou para essa empreitada, eu aceitei e a gente teve um encontro metropolitano de tecnologia, nós conseguimos trazer pela primeira vez um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia aqui para a nossa região, tivemos representantes do Instituto Senai de Inovação para Sistemas Embarcados, enfim, vontade política do prefeito Walter Suman é que dá o condão para a gente conseguir fazer isso tudo pela cidade. Professor Luiz Paulo, professor da FATEC Santos Dumont, conversando com os nossos amigos aqui no Hora Geral. Professor, o Hora Geral vai ser sempre um parceiro dessas boas ações. Qualquer iniciativa pode contar com a gente como veículo de comunicação, que nós transmitimos na TV Guarujá, na Guaru TV e na página do facebook.com/Hora Geral. Obrigado, Douglas, pela oportunidade, obrigado por poder divulgar, e é graças a essa divulgação que eu tive o privilégio, eu estou selecionado para o Prêmio Nacional de Turismo 2019, 3 ex-alunos fizeram a indicação, não sei quem são, porque isso fica escondido. Mas é importante se foi escolhido. E o trabalho, mais de 1000 trabalhos apresentados, 15 foram selecionados na categoria academia, e o meu
é um deles. Vamos esperar agora, vamos ver agora para o outro mês, quando abrir os 5 finalistas, se eu consigo, mas só de ficar entre os 15 do Brasil inteiro já é uma honra muito grande. Prioridade aqui, quando seu resultado, você vem aqui no Hora Geral. Maravilha, tá obrigado, bom? Douglas. Muito obrigado. Continua mais um pouco. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Nós estaremos de volta amanhã, sempre a partir da 1 da tarde. Um abraço assim, ó, forte para você. Tchau, tchau. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é o som do verão, massa é o que me faz feliz. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é mais que paixão, e o som da massa é o que eu quero ouvir. Auto Posto São José de Santos, seu combustível com procedência e qualidade comprovada. Aqui o seu carro tem o tratamento que merece, porque afinal faz parte da sua família. Queira o melhor para o seu veículo, abasteça no Auto Posto São José. Lá você encontra também uma loja de conveniência completa e o serviço de ducha para o seu veículo. Ducha azul com cera vegetal. Auto Posto São José fica localizado entre as avenidas Conselheiro Nébias e Francisco Glicério, ao lado da Faculdade Unimes. Auto Posto São José. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.